Quando surge, família Palmeiras, ligada no nosso canal Verdão Info, vamos falar da derrota do Verdão pro Atlético Paranaense, coisa rara aí, né? Verdão perdendo na categoria Sub-17, mesmo jogando em casa, na Arena Barueri. Lembrando que Palmeiras e Furacão se enfrentaram na final da Copa do Brasil Sub-17, não faz muito tempo, né? Verdão ergueu a taça, ganhou por 4-1 do Atlético Paranaense na final. As duas equipes então voltaram a se encontrar agora pelo Campeonato Brasileiro da categoria, jogo válido pela 7ª rodada, fase de grupos, né? Palmeiras até então estava com 100% de aproveitamento, vale muito ressaltar isso, né? Perdeu o 100% justamente agora contra o Furacão lá em Barueri. Em termos de classificação, né, por enquanto, pelo menos não muda muita coisa. O Palmeiras segue muito bem, segue com 18 pontos ganhos, né, repetindo, 6 vitórias nos 6 primeiros jogos. O Atlético Paranaense chega a 16 pontos, vencendo e vai ser até o final um concorrente pelo primeiro lugar. Tem o São Paulo nesse bolo também com 15 pontos, só que o São Paulo joga ainda essa semana, né? Então o tricolor pode chegar a 18 pontos ganhos, assim como o Palmeiras, e aí o São Paulo passaria o Verdão por conta dos critérios de desempate. Então na quinta-feira tem Atlético Goianiense e São Paulo, jogo lá em Goiânia. Então vamos ficar de olho nesse jogo, porque o Palmeiras pode sim perder a liderança nessa semana. Mas classificam-se 4 times de cada grupo, então em termos de classificação, o Palmeiras está bem tranquilo ainda. Vamos aguardar, faltam mais 2 rodadas, com certeza o Verdão vai em busca desse primeiro lugar. Falando do jogo contra o Furacão, né, o Verdão saiu na frente com o gol do Ramon, que vive fase artilheira, né, tinha marcado na semana passada também contra o Fortaleza, vitória do Verdão por 2-0, mesmo jogando fora de casa. Então o Ramon voltou a marcar de perna esquerda, inclusive, ele que é destro, né, mas o Furacão virou ao longo dos 90 minutos, fez 3 gols. Daqui a pouco a gente vai assistir não só os gols, mas também saber das informações. Tivemos um desfalque importantíssimo no time titular do Palmeiras, tivemos expulsão no final do jogo, jogadores jovens que entraram, teve estreia na categoria, tem muita coisa no vídeo de hoje. Bom, vamos lá primeiramente com a escalação do Rafael Paiva, né? Aí conforme for trazendo os nomes, eu vou trazendo as novidades. Bom, o César começou no gol, Cauã Moraes na lateral direita, Cauã Vitor na esquerda, a volta do Benedetti na zaga, cumpriu suspensão na partida passada contra o Fortaleza, então voltou para formar a zaga titular ao lado do Felipe Jack, que foi novamente o capitão do time. No meio, mais uma vez, essa trinca de meio-campistas, né? Atletas que podem jogar tanto como camisa 5, camisa 8, camisa 10, que foi o caso do Uberaba, né? O Uberaba vestiu a 10, o Ramon a 5, o Coutinho a 8. Então é uma trinca ali de meio-campistas muito técnicos. É que o Paiva não vinha escalando essa trinca até 2 rodadas atrás, né? Até então, desde o começo do ano ali, durante a campanha toda da Copa do Brasil, praticamente. Foram 4 atacantes ali e 2 meio-campistas, né? Claro que um dos atacantes, ou 2, acabam recompondo, mas meio-campistas mesmo de origem vinha jogando só Coutinho e Uberaba, né? Então eles ganharam a companhia do Ramon nesses 2 últimos jogos. Contra o Fortaleza deu muito certo, contra o Atlético Paranaense já não deu tanto resultado. Na frente, o Eric Belé suspenso, foi desfalque, aliás fez muita falta. Então no ataque tivemos Luiz Arthur, que nem é um atacante de origem, né? Jogou um pouquinho mais para o lado, mas ele é um camisa 10, é canhoto, ao lado do Kidani e também do Márcio Vitor. Márcio Vitor segue como artilheiro do Palmeiras no Campeonato Brasileiro Sub-17, com 4 bolas na rede. Ele também tem 2 assistências. Foi dele o passe para o gol do Ramon, gol que abriu o placar lá em Barueri. Então já vamos trazer esse gol, porque foi logo no começo do jogo, ó. Vocês vão ver como tem um lançamento ali. O Márcio Vitor observa muito bem a entrada do Ramon na área. Ele sempre pisa muito na área, o volante palmeirense. Bateu de canhota, ele não é canhoto, né? Lembrando, ele bateu bem com a esquerda, não só nesse gol aí, mas também no jogo contra o Fortaleza da rodada passada. Então, abriu o placar lá em Barueri. Mas o Furacão consegue um empate minutos depois com o Gomes, lateral direito, que estava ali na área, né? E bateu também de perna esquerda ali, conseguiu vencer a zaga e o goleiro palmeirense, né? Então, 1-1. Foi assim que terminou a primeira etapa, um jogo um pouco amarrado, um jogo que tivemos poucas chances de gol, né? E aí até acho que por conta disso, no intervalo, o Rafael Paiva pensou o mesmo que eu estava pensando, inclusive, né? Falei, pô, vamos voltar lá com os 4 atacantes, né? Vamos botar o time mais para frente. Então ele fez isso no intervalo, tirou o Ramon, autor do gol, e colocou um atacante, colocou o Juan, atacante que inclusive é praticamente um centroavante ali, já vinha jogando assim nas últimas partidas do Sub-17 quando acionado, né? Bem jovem, nascido em 2008, é o caçula do grupo. Ele também tirou o Luiz Arthur no intervalo, que é um meia que estava jogando mais no ataque, para a colocada de um atacante mais atacante mesmo, né? Um ponta que é o Heitor, que é também bem jovem, nascido em 2007, mas ainda não completou a idade cedo, então tem apenas 15 anos, assim como o Juan. Então
a gente vai observando como as caras novas mesmo do Sub-17 por conta dessa mini reformulação aí, atletas que estão subindo, atletas que estão ganhando suas primeiras oportunidades no time Sub-17. Quando eu falo atletas que estão subindo, são aqueles que a gente conhece, o quinteto que já integra praticamente, acho, em definitivo, acho, né, mesmo, acho que dificilmente vão descer novamente, a não sei que seja no eventual semifinal ou final de Campeonato Brasileiro Sub-17, né, tô falando do Estevão, do Riquelme, do Luigi, do Figueiredo, do Vitor Reis, né, então muitos jovens vêm ganhando espaço. O problema é que mesmo com essas alterações aí do Paiva, quem fez o gol foi o Furacão, e foi logo aos 3 minutos do segundo tempo, então esse gol quebrou qualquer esquema, qualquer nova ideia do treinador palmeirense, né? Então foi logo aos 3 e foi numa bobeada ali, né? Primeiro com o Márcio Vitor no ataque, ele perdeu a bola, na verdade tocou errado ali, né? E aí após um lançamento, o César saiu mal do gol e aí o Sorriso acabou marcando o gol da virada a favor do Atlético Paranaense, né? Então aí o Paiva, minutos depois, voltou com o esquema de meio-campistas, de 3 meio-campistas ali, né? Por exemplo, tirou o Márcio Vitor e colocou o Igor, que é um meio-campista também, colocou o Felipe Goto, que também é volante, mas aí saiu o Uberaba, que estava com a 10, então colocou o time de novo um pouquinho mais para trás, colocou mais atacantes depois no final, né? Foi mudando bastante o time, o Paiva de uma hora para outra, colocou até o Pedrinho, né? O Pedrinho, para quem não sabe, é um reforço que veio agora para o segundo semestre, fez a base toda no São Paulo, jogou pelo Sub-15 do São Paulo ano passado, fez gol no Palmeiras e agora veste a camisa do Verdão. Já tinha estreado pelo Palmeiras contra a Ponte Preta no final de semana pelo estadual, mas agora estreia no Campeonato Brasileiro, tá? Contra exatamente o Atlético Paranaense. E no final também entrou o Luiz Saboia. Para quem acompanha o canal Verdão Info desde o ano passado, já conhecia o Saboia, já atuou muito bem pelo Sub-15, lateral direito, que apoia muito. Entrou no lugar do Cauã Moraes já na reta final e fez, aí sim, sua estreia mesmo pela categoria Sub-17, o Goto, o Heitor, o Juan, são atletas que já tinham entrado em campo pela categoria. E na verdade quem acabou fazendo o gol não foi o Palmeiras, né? O Furacão fez mais um, então tá aí 3-1 para o Atlético Paranaense. O Verdão reclama de uma falta que o Cauã Moraes teria sofrido ali no campo de ataque, daí o zagueirão faz a jogada, o Arthur, zagueiro do CAP, né? Faz a jogada ali e dá uma bela assistência para o Sorriso marcar o terceiro gol do Furacão, tá? Então 3-1, o Benedetti foi expulso no finalzinho, vai ser desfalque contra o Bahia em Pituaçu. Esse jogo vai ser só no dia 6 de setembro, tá? É uma quarta-feira, então o Palmeiras tem uma folga agora, pelo menos de competições oficiais. A delegação do Sub-17 está partindo rumo ao México para um torneio internacional, tá? Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, já compartilha com seus amigos e comenta com aquele amigo que gosta de categorias de base. Fechou? Tamo junto, valeu, até mais.